Me chamo Eduardo Rodrigues, eu fui convidado aqui pela Copecé para poder dar essa aula sobre licenciamento ambiental da aquicultura. Eu sou biólogo, especialista em ecologia de ecossistemas aquáticos, especialista em aquicultura e mestre em zootecnia com ênfase em produção de organismos aquáticos. O objetivo desta aula é que vocês possam entender um pouco mais das leis e das normas que regem o licenciamento ambiental dos empreendimentos de aquicultura que porventura vocês já desenvolvam ou que venham a desenvolver em suas propriedades. A princípio, esta aula tem alguns marcos legais, alguma legislação, mas nós não vamos nos ater muito às informações de legislação. E para que a gente possa ter uma aula mais dinâmica, nós iremos tocar em exemplos práticos de como proceder para regularizar os empreendimentos de aquicultura em suas propriedades ou os que vocês queiram vir a ter. Aqui tem um conteúdo das principais informações nas quais iremos discutir. Primeiro, iremos abordar os marcos legais. Dentro desse marco legal, o novo Código Florestal, que rege e regulamenta todos os licenciamentos ambientais em áreas rurais no país e os desdobramentos desse Código Florestal ao nível do governo do estado. Iremos discutir o porte dos empreendimentos, a matriz de impacto desses empreendimentos, a competência de licenciamento, os tipos de estudos ambientais, a elaboração do projeto, roteiros e planos exigidos para o licenciamento, outorga e cessão de uso na aquicultura, procedimentos e documentação exigida. Iniciando com os marcos legais e com foco no novo Código Florestal, no qual iremos discutir alguns aspectos relevantes e práticos da vivência de vocês, que iremos discutir mais detalhadamente. As demais legislações que estão postas aqui ficarão apenas a título de esclarecimentos e, porventura, algumas eventuais dúvidas que posteriormente vocês venham a ter. Nesse marco legal, além do novo Código Florestal, iremos passar com algumas informações importantes de outros normativos também, mas não iremos entrar em detalhes em nenhum dos marcos legais aqui postos. Irei deixar o Código Florestal para uma discussão à parte, mas agora iremos falar um pouco sobre os outros marcos legais, as outras normas, as outras instruções normativas e decretos que regem o licenciamento ambiental. O primeiro aqui posto é a INI 06/2004. Essa instrução normativa ela é utilizada para corpos d'água de domínio da União. Por exemplo, as barragens da União, da Codevasf, da Chesf, do Denox. Essas são todas barragens da União e corpos d'água da União. Eles passam por procedimento de licenciamento ambiental diferenciado, que envolve a cessão daquele espaço aquícola anteriormente ao procedimento de licença ambiental. Ou seja, para que você possa obter a licença ambiental em um corpo d'água da União, de domínio da União, deve-se preencher os formulários que estão postos nesta instrução normativa interministerial. A título de detalhamento, essa instrução normativa reza que deve-se preencher os formulários em 4 vias, nas quais irão tramitar na Marinha, Capitania dos Portos. A Instrução Normativa Interministerial número 6 de 2004 estabelece o uso de espaços físicos de corpos d'água da União para fins de aquicultura. Essa instrução normativa ela é importante porque para o licenciamento dos corpos d'água da União é necessário fazer um procedimento anterior, que é a cessão do espaço desses corpos d'água. Então, é necessário preencher os formulários dessa instrução normativa para que seja concedido a licença ambiental.
No ato de licenciamento ambiental, vocês vão ver mais à frente, é necessário ter a posse da área na qual será feito o licenciamento. Então, essa instrução normativa também garante a plena posse do espaço do corpo d'água de área da União para o aquicultor. Outras normativas, resoluções, decretos também estão definidos aqui e estão apresentados de forma sintetizada para que vocês possam ter uma fonte de... Outra normativa importante é a Resolução CONAMA 413/2019, que dispõe sobre o licenciamento ambiental da aquicultura e dar outras providências. Essa resolução ela é norteadora. Outro normativo importante é a Resolução CONAMA 413/2019, que dispõe sobre licenciamento ambiental da aquicultura e da outras providências. Nessa resolução, é apresentado e caracterizado o porte dos empreendimentos e os procedimentos a serem feitos para a regularização ambiental da aquicultura. Então, a nível federal, você tem um grande marco, que é essa resolução, e a nível estadual... Outro marco legal importante é a Resolução CONAMA 413/2009, que dispõe sobre o licenciamento ambiental da aquicultura. É importante porque nesta resolução aborda os aspectos do impacto ambiental desses empreendimentos e também o porte desses empreendimentos de acordo com a área ocupada. A LC 140 de 2011 é importantíssima no âmbito do licenciamento ambiental, porque ela é que define a competência para licenciar os empreendimentos e as delegações de competência também. Por exemplo, em um determinado corpo hídrico de domínio da União, às vezes a competência é passada para o Estado e também ela pode ser passada para o município. Isso depende do entendimento dos órgãos ambientais sobre determinado procedimento de licenciamento. Então, por isso, essa Lei Complementar 140 ela é muito importante também no processo de licenciamento ambiental. Existem outras normativas, como a Lei Estadual 10.431, a 14.024, que dispõe sobre as políticas de recursos hídricos, as resoluções CONAMAS 4327, que dispõe do impacto local de competências dos municípios, e a mais importante, que é a Lei 12.651 de 2012, que é o novo Código Florestal. Esse a gente vai entrar em detalhe daqui a pouquinho. Pronto. Dentro do Código, o Código Florestal brasileiro, ele é muito extenso e tem vários artigos, e esses artigos são desmembrados em vários pontos. E o que a gente traz para essa nossa aula é os aspectos do Código Florestal que envolve nos procedimentos de aquicultura. Para isso, a gente tem que ter alguns entendimentos. No artigo 3º do Código, ele faz algumas definições importantes que são de grande relevância na hora da gente ver a atividade e posicionar a atividade de acordo com o licenciamento. Por exemplo, o entendimento de área de preservação permanente, que é a área protegida, coberta ou não coberta por vegetação nativa, com função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Ou seja, gente, quando você tem uma área de preservação permanente,
ela é uma área onde você não pode fazer atividades produtivas dentro dessa área. Não só projetos de piscicultura, projetos na área de aquicultura. Não pode ser feito nenhum tipo de atividade dentro que cause impacto dentro dessas áreas de preservação permanente. O que acontece? O novo Código Florestal abre, vocês vão ver posteriormente, abre algumas exceções para o uso dessa área de preservação permanente, como por exemplo, um exemplo fácil é captação de água, sistema de captação de água em área de preservação permanente. Isso é uma exceção que é aberta, aberto dentro do novo Código Florestal. Por exemplo, vocês têm um tanque de piscicultura na propriedade de vocês e você precisa captar água do rio, né? Dessa captação de água do rio, e a gente sabe que as margens dos rios elas são áreas de preservação permanente. Por que elas são áreas de preservação permanente? Para manter o fluxo de água nesse rio. A gente não pode tirar aquela vegetação do ladinho ali do rio, porque se você tirar aquela vegetação, ocorre o assoreamento e você vai perdendo o fluxo de água dentro do rio, porque vem entrando, vem descendo muita coisa para dentro do rio. Então, é vedado, é proibido a utilização dessas áreas próximas ao rio. A exceção que é trazida é o seguinte, é você poder colocar um sistema de captação, ou seja, uma bomba, uma casa de bomba na área de preservação permanente apenas para captar água e colocar no seu tanque de piscicultura, por exemplo. Isso é permitido. Mas salvo essas exceções, a área de preservação permanente deve ser intocável e protegida, né? Outro entendimento, a área rural consolidada. É a área do imóvel rural com ocupação antrópica pré-existente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrocívoras pastoris, admitida neste último caso a adoção de regime de possuio. Vamos entender um pouco mais o que é a área rural consolidada e entender também por que foi dia 22 de julho, não foi 21 nem foi 23 de 2008, certo? Olha só, essas atividades, 22 de julho de 2008 é o marco, é o limite dessas ocupações nessas áreas de área consolidada, porque é a data na qual a Lei de Crimes Ambientais foi promulgada. Ou seja, nessa data começou a valer a Lei de Crimes Ambientais. E com isso, tudo que foi feito de crime ambiental, ele é passível de ser punido. Então, o que já está anterior à Lei de Crimes Ambientais é considerado como área consolidada. Então, por isso, da data de 22 de julho de 2008, certo? Então, e por que é importante o entendimento de área consolidada? Porque tudo que já está dentro dessa área é passível de ser licenciado, independente que se estejam em áreas de preservação permanente, independente que se esteja em uma área onde provavelmente não poderia ser implantado, mas como não existia normativo anterior a isso, essas áreas estão consolidadas e elas podem ser passíveis de licenciamento. E o código ainda diz mais, que elas devem ser regularizadas. Então, esse é o entendimento de área consolidada. Se você tem uma dessa aí, se você tem uma utilização em área anterior a 2008, ela provavelmente ou possivelmente pode ser uma área rural consolidada. E ela sendo área rural consolidada, ela é passível de licenciamento. É claro que vão ter algumas condicionantes dentro desse licenciamento. Um outro tópico a ser discutido é a área de interesse social. Por exemplo, instalações de captação de condução de água, conforme já foi dito, e efluentes tratados para projetos cujos recursos hídricos são partes inerentes essenciais à atividade. Ou seja, os projetos produtivos sociais,
eles são de interesse social, como o nome já diz, interesse social. Nesses casos, o novo Código Florestal abranda a questão do licenciamento para esse tipo de empreendimento de interesse social, tá? Atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental. Essas atividades eventuais e de baixo impacto ambiental, elas são captação de água e efluentes tratados, desde que comprovada a outorga de direito de uso, quando couber. Então, são atividades que utilizam do ambiente, mas não causam o impacto significativo para aquele ambiente. Aquilo que a gente tinha conversado no início, a utilização de uma bomba de captação de água dentro da APP. Você só está utilizando a bomba para captar essa água, você não está danificando a APP. Você só colocou a bomba lá e vai puxar água para sua propriedade. Se você tiver a outorga dessa captação de água, não tem problema nenhum você utilizar aquela APP. Então, isso é uma atividade de baixo impacto. Leito regular. Calha por onde correm regularmente as águas do curso da água durante o ano. Esse entendimento de leito regular, ele é importante para demarcar as áreas de APP dos rios, dos lagos e daí até mesmo dos barramentos que são feitos de forma artificial. Vamos ver. No capítulo 2 das áreas de preservação permanente, você tem uma seção exclusiva para delimitação de áreas de preservação permanente, modificando e alterando uma resolução do CONAMA 303 de 2002, que versa sobre esses limites de área de APP em cursos de rio. Certo? Vamos ver mais profundamente. Olha que figura bonitinha que a gente vê aqui agora. A gente tem aqui, ó, nesse círculo aí, a gente tem uma nascente. Vamos supor que essa nascente está no centro desse círculo. Você tem que, segundo o novo Código Florestal, deixar livre de qualquer atividade próxima à nascente um recuo de 50 metros. E nada pode ser feito ali, porque essa é uma área de preservação permanente. A gente já viu o entendimento de área de preservação permanente, não é isso? Então, as nascentes, ela tem que ter um recuo de raio de 50 metros. Tá? Esses 3 tracinhos aí são traços do leito regular de um rio, certo? E as distâncias na qual a gente vai deixando. Esses 2 azuis é o leito regular do rio e o vermelho é a distância que a gente tem que deixar de acordo com o tamanho do leito regular do rio. Espero que vocês estejam entendendo bem o que eu estou dizendo. Olha só, leito de rio menor do que 10 metros, aqueles riachos, aqueles rios pequenos, que tem leito regular menor do que 10 metros, que passa água durante o ano todo, né, conforme a gente tinha falado ali anteriormente, ele precisa ter um recuo para garantir a área de preservação permanente em 30 metros. Leito regular de rio que tem entre 10 e 50 metros deve deixar um recuo de APP de 50 metros. Observem a figura. Leito regular de rio, em que se tem entre 30 e 200 metros, deve-se ter um recuo de 100 metros. E assim sucessivamente. Entre 200 e 600 metros, deve-se manter um recuo de 200 metros. Acima de 600 metros, são os grandes rios, você deve manter um recuo de 500 metros. Certo? Essas são as delimitações das APPs no leito regular de rio. Observem. Agora, quanto à delimitação da área dos barramentos, né,
áreas menores que 20 metros, que 20 hectares de barramento, você mantém um recuo de apenas 50 metros de APP. A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.